assim a palavra do Senhor, conforme registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos. Senhor bendito, é com uma santa expectativa que chegamos até aqui, que nos aproximamos do Senhor e da tua santa palavra. Nutrimos no coração uma expectativa de ouvir a tua voz a nos falar nesta noite, por meio da tua santa palavra. Então, Senhor, que eu não seja impedimento, obstáculo à tua voz, antes que eu seja tão somente um fiel transmissor das Sagradas Escrituras ao teu povo aqui reunido. Fala, Senhor, e faz-nos ouvir o teu Espírito a nos chamar ao arrependimento, à fé e à obediência ao Senhor. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. A primeira grande turnê de pregação de Jesus tinha sido um enorme sucesso. Aquele que jamais havia recebido qualquer tipo de treinamento na escola da Torá, na escola da lei de Moisés, onde os escribas e os mestres da lei treinavam os professores de Israel. Aquele que tinha crescido, lembre-se, na carpintaria do seu pai José, no remoto vilarejo de Nazaré. Aquele que começara de forma tão humilde o seu ministério, num sábado, num dia de sábado como qualquer outro, na cidade de Cafarnaum, numa sinagoga, sem nenhuma pretensão de se tornar uma celebridade, alguém popular ou famoso no norte de Israel. De repente, ele tornar-se o nome mais popular na boca dos judeus por toda aquela região. Todos queriam conhecer, ouvir e ver esse tal de Jesus de Nazaré. Ninguém ensinava com a autoridade daquele homem. Certamente ninguém conseguia realizar os mesmos milagres, os mesmos sinais e os mesmos prodígios que ele. Ele curava os enfermos e expulsava
demônios. Ele tinha poder sobre a palavra, ele tinha poder sobre a enfermidade e tinha poder até sobre o mundo tenebroso e maligno. Ao final da sua primeira volta pela Galileia, em poucos dias, segundo as memórias do apóstolo Pedro registradas por Marcos, aqui no último versículo do capítulo 1, olhe comigo, Marcos capítulo 1, versículo 45, ele nos traz o seguinte resumo do início do ministério de Jesus. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Esse era o fenômeno chamado Jesus de Nazaré, o grande pregador dos judeus na Galileia. Bem, como seria então a volta de Jesus a Cafarnaum, a cidade onde tudo começou? Como Jesus seria recebido pelo povo daquela cidade? O que ele ensinaria e o que ele faria de novo aos olhos de todos? E será que o povo de fato entenderia dessa vez quem ele realmente era e ao que ele viera ao mundo? Bem, ao chegarmos hoje a esse relato dramático e ao mesmo tempo tão familiar, não sei quantos aqui já devem estar familiarizados com a história da cura do paralítico em Cafarnaum. Eu estava recordando isso essa semana, me lembrando do meu tempo de escola bíblica infantil, quando a minha professora nos ajudou a confeccionar de uma caixa de sapato, uma encenação do paralítico. Tínhamos que cortar um buraco na tampa da caixa de sapato e fazer descer uma maquinha com um paralítico para lembrar dessa história. Mais alguém aqui fez essa atividade quando criança? Pois bem, uma história familiar, desde berço para alguns, mas mesmo assim dramática, porque nos deparamos com uma história que foi registrada de maneira muito cuidadosa, a fim de responder uma das perguntas centrais do Evangelho de Marcos, a pergunta: quem é este Jesus? A pergunta está implícita aqui, neste capítulo, no versículo 7, quando os mestres da lei raciocinaram no seu íntimo: por que esse homem fala assim? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Em outras palavras, quem Jesus pensa que é para fazer e falar o que acabamos de ouvir? Mas não é a primeira vez que esta pergunta aparece no Evangelho. Avance comigo algumas páginas para o capítulo 4, versículo 41. Depois de uma outra cena famosa da vida de Jesus, quando ele acalmou uma tempestade, os discípulos fizeram a pergunta, Marcos 4, 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? De novo, quem é este? Jesus. Avance mais um pouquinho para o capítulo 6, versículo 2. Dessa vez estamos na cidade de origem da família de Jesus, a cidade de Nazaré. E veja a segunda metade do versículo 2 do capítulo 6. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? De novo, em outras palavras, quem é este Jesus? E quando chegamos na metade do Evangelho, no capítulo 8, naquele relato também muito conhecido do retiro de Jesus com seus discípulos, é o próprio Jesus quem faz a pergunta. Marcos capítulo 8, versículo 27 e 29, no final do versículo 27, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? E no versículo 29, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Notaram este refrão? No capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 6, e bem no coração do Evangelho, por duas vezes, Jesus mesmo fazendo a pergunta aos seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Essa é uma das perguntas centrais do Evangelho de Marcos, e uma das perguntas mais importantes que alguém precisa responder nesta vida. Você sabe a resposta?
Você sabe quem é este Jesus? O verdadeiro Jesus? O Jesus das Escrituras Sagradas. Não Jesus, ou os vários tipos, ou as várias versões de Jesus que têm sido mercadejadas por aí. Você conhece este Jesus? O único, o verdadeiro, o legítimo? Aquele de quem a palavra de Deus dá testemunho? Bem, Marcos quer responder esta pergunta já desde o capítulo 2, por meio desta cena sobre a qual vamos refletir. Volte para Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12, vamos ficar aqui hoje à noite, somente. E Marcos nos mostrará claramente que Jesus é o Filho de Deus e o Filho do homem, com autoridade para perdoar e curar todos os que o buscam com fé. Quem é esse Jesus? Ele é o Filho de Deus e o Filho do homem, com autoridade para perdoar e curar todos os que o buscam com fé. Como essa história nos ensina isso? Eu já disse que essa é uma história que foi muito bem registrada, muito bem contada, cuidadosamente registrada. E sim, você adivinhou corretamente, ela se divide em 3 partes. Nós vamos comparar essas partes a 3 círculos concêntricos, ok? 3 círculos que se envolvem. O primeiro círculo, o maior e mais externo, ele encontra-se nos versículos 1 e 2 e no versículo 12, ou seja, nas pontas dessa história, que nos falam da interação de Jesus com o povo da cidade, naquela casa. O texto não diz claramente, mas muito provavelmente era a casa de Simão, ou da sua sogra em Cafarnaum, onde ele realizou os muitos milagres que mencionamos na semana passada, no capítulo 1, a partir do versículo 29. Então, neste círculo maior e mais externo, Jesus se relacionando com o povo, versículos 1 e 2, versículo 12. Ele está fazendo o quê? Ele está ensinando este povo e despertando neles adoração a Deus. Andando para o círculo menor e intermediário, nós vemos Jesus interagindo com o paralítico, versículos 3 a 5 e versículo 11. E o que ele está fazendo com o paralítico? Ele está perdoando e curando. Então chegamos ao terceiro círculo, o menor e o central, em que a cena se concentra na interação de Jesus com os mestres da lei. É o coração da passagem, é ali que encontramos a pergunta central, que move a história. E o que Jesus está fazendo aqui? Ele está confrontando as autoridades de Israel com a sua autoridade divina e celestial. Visualizaram os 3 círculos? Jesus e o povo, Jesus e o paralítico e Jesus e os mestres da lei? Então vamos seguir assim a progressão da história, começando pelo início e pelo fim. E faz bem aqui, sempre que estamos lendo as narrativas da Bíblia, especialmente os evangelhos, tentar imaginar a cena. Então imagine-se aqui nesta cena. É o primeiro retorno de Jesus à cidade de Cafarnaum, após a sua primeira turnê de pregação ao redor da Galileia. Imagine como deve ter sido a recepção do povo, ao ouvir que Jesus tinha retornado. Vimos isso no capítulo 1, versículo 45. Por onde Jesus ia, ele arrastava uma multidão, fosse no deserto ou de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo. Ele não poderia se movimentar pela Galileia sem que uma nuvem de pessoas o cercassem para ouvi-lo e ver o que ele faria. Então imagine comigo a cena: Jesus entrando, talvez sorrateiramente, por ruas de fundos, para tentar chegar na casa de Simão ou da sogra dele, despercebidamente. Imagine Jesus entrando pelas portas. Imagine que a sogra de Simão está lá e ela vê Jesus. Imagine o que deve ter passado pela cabeça dela. Jesus, glória a Deus, Jesus voltou. Ai meu Deus, ele voltou. Vai começar tudo de novo. E lá vem a multidão voltando atrás dele. E antes que a sogra de Simão pudesse terminar a frase, lá estava a casa dela cheia, abarrotada, todo mundo entrando, sem pedir licença. Diz o texto no versículo 1,
que o povo ouviu falar que ele estava em casa, então muita gente, versículo 2, se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. O plano de Jesus de fazer uma entrada silenciosa foi frustrado. Antes que percebessem, a casa já estava cheia novamente. Então o que o mestre faria dessa vez? Quantos ele curaria? Lembre-se do que ele tinha feito naquela longa madrugada, curando muitos doentes, expulsando muitos demônios. Pois bem, o que viria agora? Quantos doentes? Quais doenças? Tinha até uma história de um leproso que ele tinha curado no deserto. Será que viriam exorcismos? Demônios gritando e esperneando? Mas o que Jesus fez? O que o texto diz que ele fez quando o povo encheu aquela casa? Versículo 2. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele fez o quê? Ele lhes pregava a palavra. Qual a importância disso? E você se lembra do capítulo 1 deste evangelho? Você se lembra o que Jesus disse aos seus discípulos, lá no capítulo 1, versículo 38? A missão dele, porque ele veio ao mundo, ele não veio primeiramente para curar ou libertar, ele veio para pregar, para proclamar, para anunciar a palavra. Estivesse ele na sinagoga ou numa casa, com poucos ou com muitos. Ou seja, a missão de Jesus continuava a mesma, independente do local e independente do tamanho da audiência. A missão dele era a mesma: proclamar o evangelho, as boas novas do rei e do seu reino vindo ao mundo. E meus irmãos e minhas irmãs, assim como foi com Jesus, assim deve ser conosco. Estejamos aqui reunidos em culto público, ou reunidos em nossas casas, ou na sala da faculdade, ou no escritório, ou na oficina, estejamos reunidos em dezenas e centenas, ou com alguns poucos, na intimidade do nosso lar, o nosso assunto deve e sempre será o mesmo. Qual é? O evangelho. A nossa missão é compartilhar, é anunciar, é ensinar, é proclamar a mensagem do evangelho do reino de Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso assunto, nada mais. Porque a partir do momento em que nós acrescentamos algo ao evangelho, querendo oferecer o evangelho e algo mais, sabe o que acontece? Nós esvaziamos o evangelho da sua suficiência, da sua exclusividade e do seu poder, e passamos a valorizar mais o algo mais. É o que acontece quando a igreja quer oferecer o evangelho e um espetáculo, um evangelho e um show, o evangelho e uma boa terapia coletiva, o evangelho e mundos e fundos de prosperidade, o evangelho e curas e vitórias. Enfim, o que acontece quando nós queremos comunicar o evangelho e algo mais? A experiência diz, a história mostra que é o algo mais que toma o lugar do evangelho. As pessoas vêm pelo algo mais e esquecem o evangelho, para a desonra do nome de Deus, mas para satisfazer as multidões. Meus irmãos, Deus é mais glorificado quando nós cumprimos a missão que Ele nos deixou aqui na terra. E a nossa missão não é fazer show, não é fazer espetáculo, não é oferecer uma boa terapia, vitórias e conquistas e prosperidade sem fim. Qual é o assunto desta igreja? É o assunto do evangelho, é o assunto de Cristo: anunciar, ensinar, proclamar as boas novas, e nada mais. Não é o evangelho e algo mais, é o evangelho e nada mais, para a glória de Deus e para a salvação dos que realmente querem ouvir a mensagem do Rei. É assim que a história começa,
É assim que ela termina: o povo glorificando a Deus, pelo que ouviu Jesus falar e pelo que viu Jesus fazer. Avance comigo na história, da periferia para o centro, porque algo dramático aconteceu nos próximos versículos. Imagine de novo comigo a cena, é por demais familiar, mas você não pode perder o drama aqui, porque muito provavelmente Jesus ainda estava ensinando, ele ainda estava pregando, talvez ele estivesse no meio da sua exposição, e de repente do lado de fora da casa houve um alvoroço, gente se empurrando, e de repente, como o som de pessoas subindo no telhado da casa, e de repente do nada, uma clareira no telhado da casa, e o que eles viram? Uma maca com um paralítico descendo no meio da casa. Que isso? Que loucura, que doideira é essa? Desceu um paralítico de maca. Que acrobacia é essa? O que está acontecendo? Quem pediu licença para interromper Jesus? Você imagina o silêncio? Todo mundo agora olhando para aquele espetáculo, a maca descendo do telhado com um paralítico. Todo mundo se perguntando: e agora? O que vai acontecer? Será que Jesus vai curá-lo? Será que agora nós vamos ver o milagre? Será que agora nós vamos ver o sinal? Vamos ver alguém sendo restaurado? Imagine o clima de expectativa, todos aguardando para que o paralítico se levantasse. Mas o que Jesus fez? Ou melhor, o que Jesus falou? Versículo 5: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Como assim? Por que Jesus disse isso? Se o paralítico e os seus amigos não vieram à procura de perdão, por que eles fariam uma coisa dessas? Assumir um risco desse e causar uma cena dessas, não fosse para que Jesus curasse o homem. Tudo apontava para o pedido claro do paralítico e dos seus amigos, que Jesus o curasse. Mas em vez de curá-lo, o que Jesus fez? Ele disse: filho, seus pecados estão perdoados. Imagine um ar de decepção, um certo constrangimento. Peraí, Jesus está perdoando esse homem? Será que eles têm uma história? Será que tem um passado aí entre eles? Será que esse paralítico ofendeu de alguma forma Jesus e agora eles estão lavando a roupa suja deles na frente de todo mundo? Por que Jesus falaria uma coisa dessa na frente de todo mundo? Será que esse homem de alguma forma ofendeu Jesus? Será que Jesus se sentiu ofendido por aquela cena? Mas espera aí, quem tem autoridade para perdoar pecados? Quem é a única pessoa que tem autoridade para dizer: você está perdoado? Então, de repente, todo aquele clima de expectativa deu lugar a um clima de tensão, apreensão. O que Jesus fez? O que ele acabou de falar? Ele disse isso mesmo? Ele disse o que só Deus pode dizer: você está perdoado? Bem, existia um grupo ali que pensou exatamente isso, e é para eles que a história migra agora, para o centro, versículo 6. Então imagine aqui como uma cena de um filme. A câmera focou na multidão, do lado de fora, adentrando a janela da casa de Simão, da sua sogra, vendo o paralítico descer, e de repente a câmera vai para um canto da sala, onde existem alguns homens sentados, ouvindo, vendo e avaliando aquela cena toda. Eles são os mestres da lei. Quem eram esses homens? Mencionados aqui no versículo 6. E muito provavelmente eles não eram as autoridades religiosas locais. Eles provavelmente formavam algum tipo de comissão regional, vinda para examinar os ensinos deste tal de Jesus. Obviamente, a fama dele se espalhou,
Obviamente, a notícia chegou a uma conjuntura superior de que um tal de Jesus, que nunca tinha antes estudado a lei, apareceu numa sinagoga em Cafarnaum e expulsou um demônio no meio da reunião da sinagoga, e luzes devem ter acendido por toda parte. E as autoridades foram convocadas. Olha, melhor vocês mandarem alguém aqui para avaliar que homem é esse. Se ele é um profeta de Araque ou se ele é um mestre ortodoxo. Então, muito provavelmente esses homens chegaram cedo, eles estão dentro da casa, não fora. Eles acharam um lugar para sentar. Opa, assim que souberam que Jesus chegou, vamos lá, vamos conferir o que ele tem a dizer e o que ele vai fazer. E como que esperando pelo primeiro tropeço, ou primeiro desvio no ensino dele, assim que Jesus disse para o paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados, imagine a feição desses mestres da lei. Tinha que ter alguma coisa de errado com ele. A nossa suspeita estava certa. Tinha que ter alguma ruga aí, tinha que ter algum ponto e vírgula aí. Diz o texto, versículo 6: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Nós ouvimos isso, não? Mais cedo neste culto, as palavras de Isaías capítulo 43, versículo 25: eu mesmo, diz o Senhor, perdoarei as suas transgressões. Na Bíblia, na história de Israel, quem tem a prerrogativa para perdoar pecados, senão somente Deus? Então aqueles mestres da lei estavam certos ao reconhecer que o que Jesus estava fazendo era uma liberdade, um direito exclusivo de quem? De Deus. O que eles não imaginavam é que era o próprio Deus que estava ali perante eles, em Jesus Cristo, dizendo aquelas palavras. Mas o que eles apenas remoeram no seu íntimo, Jesus trouxe à tona. O que eles não conseguiram expressar em palavras, talvez numa cara amarrada ou em braços cruzados, Jesus percebeu, diz o versículo 8, ele percebeu logo em seu espírito, por discernimento espiritual, por sabedoria divina, ele sabia o que eles estavam pensando, então ele decidiu trazer isso à tona na frente de todo mundo. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Silêncio. Jesus lançou uma pergunta para lá desafiadora, e ele queria uma resposta. Qual seria a sua? O que é mais fácil? Dizer: filho, seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a sua maca e vá para casa? O que seria mais fácil? Bem, talvez você pense como eu no início dessa semana: é muito mais fácil dizer, filho, seus pecados estão perdoados, do que fazer algo que todos pudessem ver, curar um paralítico. Então, a princípio, parece que o mais fácil é dizer: você está perdoado. Mas pensando bem, havia outras histórias de curas, né, no passado de Israel, e até registros de pessoas que nem serviam a Deus curando pessoas. Então talvez fosse mais fácil curar pessoas, porque para proferir perdão, bem, você teria que ter uma autoridade espiritual para fazer isso. Então imagine o impasse daqueles mestres da lei. O que era mais fácil? Dizer para o paralítico: filho, seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pegue sua maca e vá para casa? Jesus não dá a resposta, mas a resposta é óbvia: nenhuma das duas coisas é mais fácil, porque você precisa ser Deus para fazer qualquer uma das duas. Só Deus tem autoridade para perdoar pecados, e só Deus tem o poder para curar um paralítico. O que Jesus está fazendo? Jesus está acusando, denunciando desde já a incredulidade dos mestres de Israel, dizendo: vocês não entenderam que eu sou Deus, que eu tenho autoridade igual a de Deus, então eu posso fazer tudo o que Deus
faz, seja perdoar pecados ou curar os enfermos, porque eu sou o próprio Deus em carne. Este seria o primeiro dominó de uma fileira que começaria a tombar, até chegar aonde? Na cruz. Jesus já estava iniciando um processo de confronto das autoridades de Israel, que só terminaria onde? No julgamento em Jerusalém e no Monte Calvário. Ele estava se revelando como Deus em carne e confrontando o pecado da incredulidade dos mestres da lei. Mas para que não haja nenhuma dúvida a esse respeito, Jesus fez mais do que apenas lançar uma pergunta. Ele diz, na sequência do versículo 10, mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. O que ele acabou de fazer? O que Jesus acabou de fazer aqui nesta fala dele, antes mesmo de ordenar a cura do paralítico? Bem, ele deixou muito claro quem ele era, não? Ele usa uma expressão aqui, na verdade um título, Filho do Homem. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem. Pastor, que título é esse? Jesus está falando sobre quem? Ele está falando sobre si. É a primeira vez de 14 no Evangelho de Marcos que Jesus usa esse título a respeito dele. E é uma de 81 ocorrências da expressão Filho do Homem em todos os 4 evangelhos. Foi o título predileto de Jesus para referir a si mesmo. E de onde Jesus tirou esse título? Bem, se você esteve aqui desde o início do culto, ouvindo Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, você se lembrará da profecia de alguém semelhante a um filho de homem. Uma figura tanto divina e celestial como humana e terrena, que receberia das mãos de Deus o reino, a autoridade e o domínio sobre todos os povos, sobre todos os reinos, sobre todas as nações. Jesus está dizendo, eu sou esse Filho do Homem, eu tenho essa autoridade, não só nos céus, ele diz, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra. Ele chegou, ele veio, ele está aqui perante os seus olhos, o Filho do Homem prometido, o regente das nações, chegou, está aqui. E você precisa saber que na época desses judeus, esse Filho do Homem era associado à figura messiânica, a figura do Messias da linhagem de Davi, que viria para julgar as nações e salvar o seu povo. Então, com esse único título, Jesus está dizendo todas essas coisas. Eu sou esse Filho do Homem, eu sou esse governante, eu sou esse Messias, eu vim para julgar, mas também para salvar. Eu vim para julgar e para salvar. E para que vocês saibam que Ele chegou, e para que vocês saibam que eu tenho toda a autoridade aqui na terra, o que Ele disse ao paralítico? A história volta para o paralítico, versículo 11. Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca, vá para casa. A cena vai dos mestres da lei para o paralítico. Silêncio, expectativa. O que aconteceria agora? De repente, uma perna, a outra perna, o homem trêmulo, se levantando pela primeira vez na vida, perante a cidade toda. O homem se levantou, o paralítico se levantou, ele pegou a sua maca e foi andando para casa. E o texto termina com a reação do povo. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. E naquele dia algo mais aconteceu. Uma outra profecia se cumpriu.
não só a profecia do livro de Daniel capítulo 7, mas uma outra profecia vinda do livro de Isaías. Abra comigo em Isaías capítulo 33. Em Isaías capítulo 33, o profeta antecipou um dia em que Deus faria uma nova obra na história de Israel. Do que consistiria esta obra? Olhe para Isaías capítulo 3, começando no versículo 22. Isaías 33, 22 diz: Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é Ele que nos vai salvar. Como? Versículo 24: Nenhum morador de Sião dirá: estou doente, e os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Os doentes seriam curados e os pecadores seriam perdoados, que nem aquele paralítico. E para que você não tenha nenhuma dúvida a esse respeito, olhe para o capítulo 35 de Isaías, a partir do versículo 4. Isaías 35, 4: Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos, os mancos, os paralíticos saltarão como servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. O que Deus prometeu séculos antes pelo profeta Isaías, um novo tempo de salvação, de cura e de perdão para Israel, chegou aos olhos de todos naquela casa em Cafarnaum. Na cura e no perdão do paralítico, Deus inaugurou uma nova obra, um novo momento, uma nova etapa da história. Deus veio, Ele estava ali em carne, o Filho do homem com autoridade na terra, para perdoar, para curar, para salvar. E quem é o paralítico? Ou de quem ele é a fiel imagem, senão da imagem de Israel? Assim como o leproso impuro, o paralítico é uma perfeita imagem da condição leprosa, impura, paralisada de Israel, carente de perdão e carente de cura, carente de salvação. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o Filho do homem, com autoridade para perdoar e para curar todos os que o buscam com fé, que nem aquele paralítico e os seus amigos. O que tudo isso tem a nos ensinar hoje? Quais são as principais lições dessa história dramática e gloriosa? Primeiro, corra sempre para Jesus com as suas necessidades. Alguém aqui está necessitado? Alguém aqui está carente? Alguém aqui está desejoso e precisando da graça, da misericórdia de Deus? Então este texto hoje te diz claramente: corra para Jesus, vá para Ele, porque Ele tem toda a autoridade na terra para nos encontrar no momento da necessidade. Se existe alguém com autoridade na terra para fazer até mesmo o que os homens não podem fazer, os homens não podem fazer o paralítico andar, ou o cego ver, ou o surdo ouvir, ou o mudo falar. Homem nenhum pode fazer isso. Mas se tem alguém na terra com essa autoridade, é Jesus Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus. Então vá para Ele, apresente a Ele as suas necessidades, seja por cura de uma enfermidade pontual, crônica ou terminal. Se tem alguém que pode curar o enfermo, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se a sua necessidade for material, um emprego,
ou for física, proteção nessa cidade violenta, corra para Ele. Se há alguém que pode nos proteger e nos suprir neste mundo, é Jesus Cristo. Ele é o Filho do homem que tem autoridade na terra. Alguém aqui precisa ter o seu casamento restaurado, um filho desviado da fé restaurado, um parente perdido neste mundo salvo. Então corra para Jesus. Vá para Jesus. Ele tem autoridade na terra para restaurar, para salvar e resgatar. Há alguém aqui clamando por avivamento, por reforma, por mudanças na igreja e no Brasil? Para onde você tem que ir? Corra para Jesus. Ele é o Filho do homem que tem autoridade sobre todo o céu e toda a terra. Vá para Ele. Se alguém tem autoridade neste mundo para nos suprir as nossas necessidades, é Jesus Cristo. Vá para Ele como paralítico e seus amigos. Vá para Ele com fé e saiba que Ele agirá como, quando e onde Ele quiser, para a glória dEle. Mas há uma outra lição aqui. Sim, certamente corra para Jesus no momento da necessidade, mas ao correr para Ele, vá preparado para descobrir qual é a sua verdadeira necessidade. E talvez ela não seja o que você pensa ser a sua necessidade. O que o paralítico e os seus amigos imaginavam que era a necessidade daquele homem enfermo? Cura. Eles foram, obviamente e claramente, à procura de Jesus para que ele fosse curado, restaurado fisicamente. Mas o que eles descobriram ao encontrar Jesus? Que havia outra necessidade, mais profunda, mais aguda e mais importante. Era o coração do paralítico. Jesus o curou para a glória de Deus. Jesus o curou para mostrar que ele tinha autoridade igual a de Deus. Mas antes de curar o paralítico, Jesus perdoou o paralítico. O que quer dizer que, ao correr para Jesus e ao procurar Jesus no momento da necessidade, prepare-se para ouvir dele qual é a sua verdadeira necessidade. Talvez você pense que seja uma cura, um emprego, uma fonte de renda, uma carreira dos sonhos, uma família, um filho, um companheiro, um amigo, um reconhecimento, uma direção na vida. Talvez você pense: se eu tivesse todas essas coisas, ou pelo menos algumas delas, aí sim eu seria alguém completo, realizado, feliz. Aí sim eu estaria salvo. Mas por mais importante que sejam todas essas coisas, não são essas coisas que paralisam a nossa alma e a nossa vida. A Bíblia diz que a nossa real paralisia não é material, não é emocional, nem relacional. A nossa principal paralisia é espiritual. Se chama o nosso pecado, a nossa rebeldia, a nossa idolatria. Não é a ausência das bênçãos de Deus, é a ausência do próprio Deus na nossa vida que nos paralisa. É a tentativa de construir a nossa vida sem Deus e sem Cristo que nos paralisa. É a tentativa de querer viver a vida com a ajuda de Deus, mas sem que Deus seja o dono, o Senhor e diretor da nossa vida. É isso que nos paralisa. Meus irmãos, por mais doloroso que seja falar e ouvir, por trás de muitos dos nossos pedidos a Deus estão os nossos muitos pecados que tanto carecem do perdão de Deus. Por trás de muitos dos nossos pedidos por cura, por emprego, por renda, por sucesso, por ascensão, por realização, estão os nossos pecados de ansiedade, de impaciência, de teimosia, de vaidade, de orgulho, idolatria. São essas as coisas
que paralisam a nossa alma. Ou seja, o que mais te preocupa, ou o que mais te preocupava nesta noite, não é o que mais preocupa a Deus. O que mais importa aos seus olhos nesta noite, talvez não seja o que mais importa aos olhos de Deus. O que mais importa aos olhos dele é o seu coração, é o estado da sua alma, é o seu pecado, é a sua rebeldia, tanto quanto do coração daquele paralítico. E sabe quem tem poder para nos curar e nos perdoar nesta noite? Somente Jesus Cristo. Só Ele pode nos salvar. Isso foi muito bem representado pelo autor C.S. Lewis, numa das suas crônicas de Nárnia, a crônica A Viagem do Peregrino da Alvorada. E um personagem em particular dessa crônica, chamado Eustáquio, o mísero. Quem era Eustáquio nessa história? Ele era um rapaz egoísta, mesquinho, maldoso e cruel, que estava sempre entrando em conflito com seus primos, sempre querendo superá-los, sempre querendo se mostrar superior a eles, para merecer ou receber a atenção deles. Pois bem, ao longo dessa história, Eustáquio se vê numa jornada em alto mar e de repente ele desembarca numa ilha. E nesta ilha ele encontra uma caverna, e dentro desta caverna ele encontra um tesouro, o tesouro de um dragão. Ele não sabe que pertence a um dragão, mas é um tesouro de diamantes, de rubis e de muito ouro. E de repente Eustáquio pensa: eu estou salvo, agora eu encontrei o que vai me realizar, o que vai me satisfazer, o que vai me fazer importante perante os meus primos e os meus companheiros. Diz a história que Eustáquio adormeceu sobre aquela pilha de tesouro, e quando ele acordou um dragão, repleto de escamas, sem conseguir se livrar daquela aparência desfigurada, desesperado, porque como dragão ele não seria reconhecido pelos seus primos, não poderia embarcar na viagem, seria deixado para trás. O que ele achava ser a sua salvação, ele de repente vê que é o seu desespero. Aquilo pelo qual ele tanto sonhava, de repente se tornou o seu pior pesadelo. E de repente chega na história o rei, o leão de Nárnia, Aslan. E Aslan diz para Eustáquio: Eustáquio, é preciso que você remova as suas escamas. E Eustáquio começa a arranhar a sua pele com as garras de um dragão. E quanto mais ele se arranha, quanto mais ele se desfaz, menos ele se vê livre daquelas escamas, e não consegue se livrar daquela aparência desfigurada. E de repente Aslan diz para Eustáquio que ele não seria capaz de tirar aquelas escamas. Era Aslan quem tinha o poder para tirar aquelas escamas. E aí diz Eustáquio, nesta crônica de Nárnia: tive medo de suas garras, confesso a você, mas eu estava à beira do desespero. O primeiro rasgo que ele fez foi tão profundo que pensei que houvesse me atingido direto no coração. Quando ele começou a arrancar aquela pele, doeu mais do que qualquer outra coisa que já senti. Bem, ele arrancou por completo aquela pele animalesca, como eu pensava ter feito eu mesmo naquelas 3 vezes, com a diferença de que não havia doído antes. E lá estava ela sobre a grama, só que esta, em relação às outras peles, parecia bem mais grossa, escura e cheia de calombos. Então ele me segurou e me jogou na água. Ardeu mais do que tudo, mas só por um instante. Então percebi que eu havia voltado a ser um menino. Bem resume o pastor Tim Keller. Para muitos de nós, é difícil ler essa passagem do livro sem se comover. Afinal, assim como o homem paralítico, assim como Eustáquio, pensávamos que, se tivéssemos uma pequena ajuda, conseguiríamos salvar a nós mesmos. Mas aprendemos que Jesus queria que fôssemos mais a fundo. Tivemos que permitir que Ele usasse suas garras para chegar ao nosso coração e reconfigurar a essência daquilo que nosso coração desejava.
Veja bem, o problema não era o nosso mais profundo desejo, assim como não era errado que o paralítico quisesse andar, ou que a celebridade quisesse fazer sucesso, ou que Eustáquio quisesse ser amado e respeitado. O fato de pensarmos que a realização do nosso mais profundo desejo iria nos curar, nos salvar, esse sim era o verdadeiro problema. Tivemos que permitir que nosso Salvador fosse Jesus. Você chegou aqui necessitado nesta noite? Corra para Jesus, vá para Ele, mas prepare-se. Ele tem mais a dizer sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre o que você realmente precisa nesta noite. Não só cura, mas perdão. Vá para Ele, corra para Ele, deixe que Ele reconfigure o seu coração, mas vá para Ele para conhecer quem Ele realmente é. Jesus não é um mestre a ser analisado e criticado, como pensavam os mestres da lei naquela casa. Jesus não é apenas uma personalidade a ser admirada pelos seus sinais e milagres, como fez o povo da cidade em Cafarnaum. As evidências de Marcos só nos permitem uma de três conclusões: ou Jesus foi um louco, ou ele foi um mentiroso, ou ele é o Filho de Deus, o Filho do homem, com autoridade para curar, perdoar e salvar todos os que o buscam com fé. Então vamos até Ele, vamos até Jesus, que nem o paralítico e seus amigos. Corra para Jesus, renda-se aos seus pés e permita que Ele te restaure, que Ele te cure e que Ele te perdoe pelos méritos dele na cruz do Calvário. Oremos. Senhor bendito, em obediência à Tua santa palavra, nos aproximamos do Teu trono de graça no momento de necessidade, reconhecendo que só o Senhor tem o poder e a autoridade para fazer infinitamente mais do que tudo que nós podemos fazer por nós mesmos. Só Tu tens o poder para nos curar, para nos restaurar, para ir mais fundo e examinar não só as nossas condições e as nossas circunstâncias, mas o nosso próprio coração. Sonda-nos, Senhor, sonda-me, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Sonda o meu coração e vê o que há em mim que Te desagrada, que Tu reprovas, Senhor. E ministra a mim e todo o coração penitente nesta noite o Teu perdão e a Tua cura e a Tua salvação. Ó Senhor, tem misericórdia de nós na nossa ignorância, por pensarmos saber o que nós realmente precisamos para sermos completos, para que sejamos salvos. Perdoe-nos, Senhor, por não enxergarmos mais fundo na nossa alma e vermos que o que nós mais precisamos é do Teu perdão, da Tua graça e da Tua misericórdia. Ó Senhor, desvenda os nossos olhos nesta noite e toca-nos, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Vem nos curar e nos restaurar da paralisia em que se encontra a nossa alma e a nossa vida, por conta da nossa rebeldia, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Ó Senhor, faz-nos buscar-Te com fé nesta noite, fé de que o Senhor é suficiente para fazer todas essas coisas, e muito mais do que pedimos ou pensamos.
Salve-nos, Senhor. Restaure-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Perdoe-nos, Senhor. Especialmente todo aquele que nunca antes enxergou a real condição da sua alma, que nunca antes se viu um pecador, um miserável pecador, carente do perdão de Cristo Jesus, carente dos méritos do Calvário. Senhor, desvenda as escamas desses olhos, os que chegaram cegos aqui, que saiam daqui vendo e enxergando a beleza e a glória do Rei Jesus Cristo, a beleza e a glória da graça da cruz. Senhor, que todos nós saiamos daqui mais maravilhados com o poder da cruz, para a nossa edificação e para a glória do Teu santo nome te pedimos, em o nome de Cristo Jesus.